Tudo indica que teremos aí um dos maiores fechamentos da nossa bolsa. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais relevante na semana, o impacto disso nos mercados e já tentando projetar o que poderá acontecer na próxima semana. Sem antes lembrá-los que nós tivemos uma live muito importante essa semana sobre marcação a mercado. Então, já está disponível aqui no nosso canal de YouTube. Quem quiser entender um pouco desses conceitos de renda fixa, essa live foi muito relevante porque a gente explica como funciona quando você compra um ativo com a taxa de juros mais alta e essa taxa ela volta e o impacto disso na precificação unitária desse título. Então, é um tema um pouco mais complexo para quem não está acostumado com ele, então a gente procurou trazer para uma linguagem muito coloquial, sem financeiros, para que você entenda de uma vez por todas o que é a tal da marcação a mercado. Então está aqui no canal do YouTube, disposição de vocês, renda fixa, entenda a marcação a mercado. Muito bem, e essa semana, o que aconteceu de importante? Tivemos a marcação do topo histórico do índice Bovespa. Nós tivemos a maior pontuação da história, a pontuação nominal, no pregão desta quarta-feira, onde o nosso principal índice atingiu suas máximas. É claro que se dolarizarmos, ainda estamos muito longe do topo histórico, mas simbolicamente acho que estamos diante de um fato bastante relevante. Eu vou colocar os gráficos aqui na tela para que a gente possa dar uma visualizada um pouco mais clara aqui. Deixa eu botar o gráfico do Ibov. E o mais interessante, pessoal, é que eu estava dando uma analisada no fluxo de capital estrangeiro. E vocês devem lembrar que ano passado nós tivemos algo na ordem de 45 bilhões de entrada de capital. E até junho, esse capital tinha saído e estava negativo, perto de 2 bilhões. A partir de meados de julho, esse recurso começou gradativamente a retornar para o Brasil. E no dado até quarta-feira, nós tínhamos já 25 bilhões ingressados de volta no nosso mercado. E olhem só a coincidência, pessoal. Esse fluxo iniciou em meados de junho. E a partir daqui, olha o que aconteceu com o nosso principal índice. Tivemos essa subida bastante relevante, ainda no mês de junho para julho. Aí teve aquela semana complicada do carry trade lá do Japão, da valorização da taxa de juros, das bravatas em relação a uma possível recessão americana, que foi desmentida em menos de 2 dias. E aí deu essa pequena dor de barriga, como vocês puderam ver aqui, mas que foi uma correção relativamente lateral. A partir daqui, pegamos um elevador e seguimos firme e forte. E olha só onde bateu. Vocês devem lembrar, para quem assiste semanalmente aqui o nosso comentário, que eu tinha deixado traçado já há algum tempo atrás esse pivô de alta com a expansão alternada de Fibonacci, que nos dá uma ideia de onde o índice pode atingir. E olha só onde ele bateu, exatamente na expansão de 100% de Fibonacci. Então, meta do pivô atingida. E aí eu vou só dar um zoom aqui para que vocês visualizem a expansão de 164, que está aonde? Está lá em 143 mil pontos. Bom, Berg, o que significa isso na prática? Nós vamos a 143 mil pontos? Obviamente que ninguém tem como saber isso. Mas, se seguirmos a projeção, muito provavelmente, em algum momento do segundo semestre, essa pontuação deve ser atingida. Nós, inclusive, não estamos muito longe dela. Se traçarmos aqui um percentual estimado em relação a esse ponto, estamos falando aqui de subir menos de 6%. E nós temos ainda setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos 5 meses pela frente ainda para um possível atingimento da expansão de 164. Eu diria até que é bastante provável, quando pegamos aqui o resumo, ou o que as principais casas de análise, economistas, analistas projetam nos seus números, a maioria nessa faixa entre 143, 145, algumas casas 150, mas não lembro de nenhuma abaixo de 140 mil pontos. Então me parece bastante provável, tendo em vista também ainda o PL da nossa bolsa, que está relativamente barato
e teria muito espaço ainda para continuar a subida. E mantido o fluxo, né, ou seja, o capital estrangeiro, ainda com esse apetite que vem demonstrando, e está muito claro demonstrado aqui nessas subidas de elevador do nosso Ibovespa, me parece que é bastante provável que possamos buscar esse patamar. E o dólar? O dólar, ele está, ele fez aquela correção que nós tínhamos comentado na semana passada, né, de vir buscar o teste da cabeça do pivô. Eu tinha até traçado essa linha aqui, vocês devem lembrar, que era o patamar que eu esperava que viesse, porque ele tinha sido ponto de contato durante um rompimento, uma tentativa de correção, e ele certamente teria uma referência de suporte muito forte aqui nessa faixa dos 5,38. Foi exatamente o movimento intraday, e tivemos ontem uma subida um pouco fora do que eu digo esperado, e hoje o índice já quase engolfa a figura, e já voltamos aqui a navegar abaixo da faixa dos 5,50. Eu mantenho a minha expectativa, eu acredito que até o final do ano a gente deva continuar navegando aqui nesse intervalo de 5,30 a 5,60. Me parece que essa é uma faixa bastante razoável para que a gente tenha a moeda, o dólar, navegando, né, em termos de volatilidade. E me parece que nesse momento é o cenário mais provável. Mas o DI, né? Por que o DI não cede? Bom, aqui nós teríamos várias teses. Deixa eu botar aqui o DI 26 para vocês. Reparem que a gente meio que congelou aqui nessa faixa dos 11,5. Quem acompanha o noticiário ou segue casas de análise e tal, vocês devem ter visto que vários economistas, vários analistas, principalmente ligados aos bancos, vem afirmando que esperam um movimento bastante agressivo de retomada de alta da taxa Selic. Eu comentei rapidamente na semana passada, mas começaram a sair muitos relatórios, na próxima de 0,25, depois mais duas de 0,5, e possivelmente aí falando até em próximo de 12% no ano que vem. Olha, eu sinceramente, eu continuo muito cético em relação a essa tese. E, estranhamente, quando a gente ouve o Galípolo falando, e depois ouve o Campos Neto falando, parece que estão em posições contrárias, né? O Galípolo falando em quase todos os eventos que participa da possibilidade de subir a taxa de juros, se necessário for, e o Campos Neto pedindo calma, né? Esperando os dados para ver se isso é necessário ou não. Inclusive, no evento ontem, ele citava o exagero que o mercado vem promovendo em relação à questão dessas subidas de 0,5% em sequência após a reunião de setembro. Ele não consegue visualizar isso. Imagina o Campos Neto, né, o atual presidente. Então, me parece muito mais uma pressão dos mercados para tentar ter um pouco de previsibilidade, e o Banco Central ele não é obrigado a dar previsibilidade nenhuma, né? Ele precisa fazer o que precisa ser feito, e é muito mais em relação aos posicionamentos que os grandes gestores de fundos têm feito em relação à sua posição de juros, do que realmente algo que possa vir a acontecer. Eu ouvi hoje pela manhã, até achei bastante coerente a tese de um analista comentando que talvez para efeito de movimentação, talvez a próxima reunião tivesse um pequeno aumento para deixar ainda na conta do Campos Neto, para fazer uma transição para o Galípolo ou qualquer outro profissional que o presidente Lula entenda que tenha que substituir o Campos Neto. E a partir do ano que vem estaria daí se armando um cenário para começar uma baixa de juros mais intensa. Não acho que funcione dessa forma tão redondinha assim como parece, mas essa tese de ainda colocar na conta do Campos Neto essa subida, para que depois, quando tiver que descer, fosse uma como é que se diz, uma troca favorável ao atual governo. Né? Então, do tipo assim, viu só? Nós trocamos o presidente, agora sim, efetivamente, a taxa de juros está baixando. Mas são tudo teorias, né, que eu particularmente também ainda não tenho muita convicção sobre ela. Para mim, olhando para o atual quadro, né, eu ainda não vejo
elementos, nem técnicos, nem políticos necessários para uma subida tão exagerada como o mercado vem afirmando que vai acontecer. Mas, Brasil tudo pode, né? Até o passado é incerto, então seguimos observando. E o que aconteceu no exterior? Bom, lá nós estamos verificando que o mercado segue firme e forte na toada após cada vez mais forte a possibilidade de baixa na próxima reunião, em relação aos 0,25 ou 0,50, aqui quando ficou muito claro que possivelmente vai ser 0,25, tivemos uma correção. Hoje o mercado já se ajustou, principalmente com os discursos de Jeremy Powell lá em Jackson Hole. Então, tanto S&P, Nasdaq, todos os índices voltando muito próximos dos seus topos. A bolsa japonesa, né, que tinha sido aquela responsável, ela só já a recuperação em V muito forte, a Europa também oferecendo uma recuperação muito interessante, já muito próximo do topo, e o VIX voltando a ficar muito comportado, como vocês conseguem verificar aqui, na faixa dos 15, que é a faixa histórica que a gente conhece. Então, os mercados muito comportados, mundo afora. Então, foi uma semana boa, né? A gente brincou, o famoso agosto mês do desgosto. Parece que dessa vez não vai ser de desgosto. Nós temos uma semana pela frente, mas tudo indica que teremos aí um dos maiores fechamentos da nossa bolsa. O dólar voltando a operar em patamares mais confortáveis. Aí agora só falta a taxa de juros baixar. Bom, se a taxa de juros daqui baixar em linha com a do mercado externo, aí seria o paraíso aí dos nossos mercados, mas, pelo jeito, no mínimo a manutenção, né? Mas boa parte das apostas já está para o aumento. Vamos aguardar, semana que vem a gente observa mais um pouco. Não teremos comentário na próxima semana, em função da Expert, que é o maior evento do mercado financeiro do mundo atualmente, é promovido pela XP. Nós estaremos a semana toda em São Paulo, então eventualmente eu posso tentar gravar algo de lá, meio improvisado no celular, e se eu conseguir eu faço isso e mando aqui para vocês. Mas, em tese, nesse formato aqui eu não vou conseguir fazer, mas retomamos a partir da outra semana, regularmente há muitos anos, como vocês já estão acostumados. Se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais, quero que todos tenham um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!